E criançada, beleza com vocês? Tudo bem? Vamos para mais uma aula. Nós estamos começando agora uma outra série, uma série nova, né? No mês que começou agora a gente vai falar sobre obediência. Então vamos aqui, ó, controle da missão. Vocês estão vendo aqui um astronauta, né? Um comandante, tá vendo? Tem um foguete aqui, tem uma equipe que segue as ordens, que controla, ajuda, né, na missão e controla, né, o procedimento que foi planejado. Então tem uma estratégia, um plano que tem que ser seguido, certo? O que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui, né? Então vamos seguir o plano de voo. Então nós vamos falar sobre obediência. O que é obediência? É confiar em quem está no comando, fazendo o que você precisa fazer. Então quem está no comando da nossa vida é quem é Deus, né? Então a gente confia nele. Se você confia, você faz tudo que ele pede. Você fala assim, não, ele sabe o que ele está falando, certo? Não é assim que é a nossa relação com Deus? Assim também tem que ser no plano de voo. Então a gente vai fazer essa brincadeira aqui, né? E nessa primeira aula nós vamos falar sobre nós falamos de estratégia, né? Nós falamos do plano, do que é quais são as ordens, quais são as missões que a gente tem, né? As funções, as tarefas. Então isso tudo tá pra gente aonde? Aqui, ó. Vou usar alguns objetos aqui pra gente falar, né? O que é isso aqui, ó? Isso aqui é a Bíblia, né? Todo mundo sabe, né? O que é a Bíblia. E aí, aqui na Bíblia tem todas as orientações, tem os planos todos, né? O plano de voo, né? A nossa estratégia tá toda escrita aqui. Então a gente vai seguir isso aqui, né? E aqui tem a história da humanidade toda, tem a história, né, de Deus, né? A gente aprende sobre Deus e a gente também tá aqui dentro, né? Vocês vão ver aqui, nós vamos falar sobre isso, vamos dar uma passada geralzona sobre a Bíblia hoje, certo? Então eu vou usar alguns objetos aqui só para vocês verem como que a gente pode ter coisa interessante na Bíblia, né? Então, se eu pego aqui, ó, o cajado, né? O cajado tem várias histórias na Bíblia sobre isso, né? Você tinha lá Moisés, quando Deus mandou ele abrir o Mar Vermelho, né? Ele bateu o cajado assim e o mar abriu, foi? Ele usou o cajado. Você tem, por exemplo, Daniel lá na cova dos leões, né? Ele fazia assim para os leões saírem, né? Quando Deus protegeu ele lá na cova, né? Isso é outra história, nós vamos depois poder conversar sobre ela, mas acho que a maioria já sabe. Deixa eu ver outra coisa. Quando Josué foi chamado, né, para derrubar as muralhas lá, né? E aí ele direcionava o povo, aqui, faz isso aqui, né? Quando o povo estava no deserto e aí estava lutando contra outro povo, e aí Moisés tem uma passagem que ele tem que ficar com o cajado. Quando ele ficava com o cajado levantado assim, o povo ganhava. Vocês lembram disso? Então, o cajado foi usado, né? Foi um instrumento que Deus usou para cumprir o plano dele, né? Então, deixa eu ver outro objeto que a gente pode pegar aqui, ó. A Bíblia também tem palavras de orientação, né? Você vai no livro de Provérbios aqui, ó. É cheio de dicas, de palavras de sabedoria pra gente, né? Então, ó, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Está lá em Provérbios 3, versículo 1. E aí o objeto que eu ia pegar era esse aqui, né? Que eu já estou usando, né? Que é o óculos. Então é só para vocês perceberem o quanto que a palavra de Deus tem coisa para nós. Se eu pego, por exemplo, o Salmo 23 aqui, ó. Todo mundo já ouviu falar desse salmo, um dos salmos mais conhecidos que tem, né? Que fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é uma música, isso está na Bíblia. Uma música que está na Bíblia. Eu vou pegar até um outro instrumento aqui para vocês verem, ó. O ukulele para tocar essa música. Alguém já ouviu falar dessa música? Já ouviu essa música cantada, esse salmo cantado, né? Então canta comigo aqui, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu
vendo? O que mais que tem na Bíblia? A Bíblia tem cartas. Então aqui eu tenho uma caneta. Por exemplo, Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele escreveu várias cartas, né? Ele escreveu a carta de Paulo aos Colossenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, que era o povo das cidades, né? Então ele escrevia lá e orientava o povo: olha, vocês devem fazer isso, vocês estão fazendo isso, eu fiquei sabendo que vocês, quando aprenderam de mim alguma coisa, vocês faziam assim, aí agora que eu não estou mais aí, vocês estão fazendo assim. Então era orientação que hoje a gente também usa isso para a nossa própria vida. A igreja hoje também é orientada por isso. E a gente crê que a Bíblia é escrita e inspirada, né? É escrita por homens que foram inspirados por Deus. Então a Bíblia é a palavra de Deus, que é quem está no comando, né? Quem a gente confia. Por isso que a gente obedece à palavra de Deus. Porque a gente acredita assim, não, quem escreveu a Bíblia é quem mais poderia nos dar a orientação. É quem a gente pode obedecer sem duvidar, sem pestanejar, certo? Já ouviu falar essa palavra, pestanejar? Semana passada a gente falou até de evangelhos, né? Vocês lembram? O que são evangelhos? São os livros que falam de Jesus, né? Falam da boa nova, da melhor coisa que já aconteceu para nós, que foi Jesus quando veio para nos salvar. Mas aí nós vamos passar agora na Bíblia toda, fazer só uma geralzona sobre a Bíblia, que depois nós vamos aprofundar mais, certo? Nós vamos passar a história toda da Bíblia só para vocês verem um resumão de como que é. E aí no final a gente encerra só com essa noção geral da Bíblia, tá? Então começa lá no início, o que falava? Olha o que era? Nada. Não tinha nada, né? No início era só treva, não tinha nada. E aí Deus criou, não foi? Então, pela própria palavra dele, quando Deus, né, pela vontade e a palavra dele, ele fez a terra, né? E a terra foi tomando forma e foi colocando continente. E nós já vimos essa história, né? Vou fazer só um resumão, né? Nós já vimos com mais detalhes sobre isso, né? Quem não viu depois pode pesquisar lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. E aí fala dos bichos, fala de quando Deus criou as coisas e as pessoas, até o homem, né? E a mulher. E aí tudo bem. Aí foi seguindo a história. Segue a história, Deus criou o homem para se relacionar com ele e tudo. Mas esse homem escolheu desobedecer a Deus. Na primeira oportunidade que ele teve, a gente desobedeceu a Deus, né? Eu falo a gente porque a gente, no lugar de Adão e Eva, a gente faria a mesma coisa, tá? É interessante a gente entender isso. Tem vezes que a gente fica assim, mas por que Adão foi fazer isso, né? Adão e Eva, meu Deus, se a gente não tivesse lá, a gente estava no paraíso até hoje. Então tá aqui Adão e Eva saindo do paraíso que Deus tinha feito para eles ficarem lá e poder aproveitar e comer e tal. Mas aí, pela desobediência, pelo homem querer ser igual a Deus, né? Aí ele caiu e foi condenado, né? Nós hoje, a gente vive, né, numa situação de pecado. E aí o homem saiu, foi expulso do paraíso. Mas não ficou assim, né? Vamos continuar a história, né? Nós temos uma história muito bonita depois. Aqui, ó, Abraão, né? Abraão foi o homem que Deus chegou para ele e falou: olha, Abraão, sai da sua tenda, sai da sua casa e olha pro céu. Aí olha para as estrelas. Abraão não tinha filho, já era até velho. E Deus falou com ele assim, ó: conta as estrelas, você consegue contar? Não. Então, desse mesmo jeito vai ser a sua, os seus descendentes, os que vão vir depois de você. Você vai ter filhos, e esses filhos terão filhos e filhos e filhos, e aí vai ser esse tanto de gente. Olha aí, ó, esse vai ser o meu povo. Deus estava fazendo uma aliança com Abraão, né? Segue a história na Bíblia. Vamos lá, passa mais um pouquinho para frente. Aí esse povo de Deus começou a, né, ter relação com Deus, e aí vinham os profetas que recebiam orientação de Deus e começaram a escrever, a falar sobre o que Deus prometia para esse povo. Então Deus prometia já desde antes que viria um Salvador, alguém que viria para reconciliar a gente com Deus, né? Ele estava falando de quem? De Jesus, né? Então os profetas já falavam que Jesus viria, e aí eles deixavam escrito, né? Aqui o exemplo aqui era o profeta Isaías. Ele falou que Jesus viria, né? Um filho nasceu e tem a história, né? Tem os detalhes todos. A gente não vai gastar tanto tempo em cada história, mas só para vocês verem como que tem muita coisa na Bíblia. Então continua a história, né? Vai andando. Do Antigo Testamento até o Novo Testamento, que é quando Jesus chega, né? Então o povo aí ficou 400 anos sem nada, sem ouvir nada. E aquela angústia e aquela sensação, meu Deus, e Deus nos abandonou, o que está acontecendo? E o povo de Deus, na época, né, o povo de Israel ficou ali perdido, um povo vinha, dominava, eles ficavam muito tempo lá e parava de adorar a Deus, de buscar a Deus, e aí Deus mandava um povo para eles passarem, né, um aperto ali, uma necessidade de voltar a Deus, aí o povo orava e tal. Lembra disso? É sempre assim, né? A gente precisa
de uma luta, de uma dificuldade para lembrar de Deus, né? E aí 400 anos se passaram, né? E o povo ali e tal, e chega um dia, né? Quem é essa aqui? Maria. E aqui um anjo chega para Maria e fala: olha, Maria era mocinha ainda, novinha, virgem, solteira, e aí ela estava, né, prometida para casar com José. Não tinha casado ainda. O anjo vai, chega e fala para ela: olha, você foi escolhida, né, bendita és tu entre as mulheres, né, então você vai ser a escolhida para gerar o Filho de Deus. Imagina a cabeça de Maria nessa hora, né? Deus, eu vou gerar o Filho de Deus, que honra e tal. E ela fica feliz ali, ao mesmo tempo ela fica preocupada com a situação dela, mas nós não vamos entrar na história do detalhe. O fato é que Jesus iria através da barriga de Maria, né? Deus iria gerar o próprio filho dele na barriga de Maria, e segue a história. Aí Jesus começa a crescer, Jesus aqui criança, no templo, todo mundo já olhava para ele assim: mas como que esse menino aí tem sabedoria, né? E Jesus estudava, Jesus lia os livros da lei, da época, que era as escrituras, né? Você lembra que os profetas tinham escrito? Os registros lá da história da Bíblia, da criação, dos mandamentos e tudo, Jesus estudava isso. E eles se reuniam ali na igreja da época, né? E aí tinha até os mais velhos ficavam admirados com a sabedoria de Jesus. Então já era notável, já era observado assim: nossa, esse aí é Jesus, esse aí tem alguma coisa estranha nesse menino, tem alguma coisa diferente. E era Jesus, né? Segue a história. Aí Jesus cresce, ele tem uma passagem na Bíblia que fala assim, Jesus estava ensinando para o povo, e as crianças queriam vir para perto de Jesus e ficar perto, e os discípulos falavam: não, sai para lá, deixa o mestre falar. E Jesus falou assim: não, deixa as crianças virem. Jesus gostava, né? Ama as crianças, né? Ama até hoje. Ele nos ama, né? Ama vocês. E aí Jesus tinha uma boa relação com as crianças, e ele falou assim: ó, as crianças, deixa vir as crianças, porque delas é o reino dos céus. Aquele que não tiver o coração como o de uma criança não vai para o reino dos céus, tá vendo? Jesus ia deixando orientações, e para nós fica isso, né? A gente tem que ter o coração como o de uma criança, sem maldade, sem egoísmo, né? Amando aos outros, né? É assim que ele queria. Seguindo a história, até que chega lá na parte mais... se fosse um filme, né? Falava assim, no clímax do filme, já ouviu falar essa palavra? Clímax. Na parte mais tensa, que fica mais assim, né? Que é quando Jesus morre na cruz, né? Jesus se entregou, e aí quando ele morre na cruz, ele paga pelos nossos pecados. Ele pagou um preço que a gente tinha que ter pago, né? Era pra gente pagar, e a gente recebeu esse presente dele, né? Deus mandou o próprio Filho para morrer por nós, e aí a gente hoje vive sob a graça de Deus, né? A gente vive alcançado por esse favor de Jesus, né? A gente tem que receber e reconhecer que Ele é Deus, que Ele nos amou e pagou pelo preço que a gente tinha que ter pago, né? A gente era devedor, e porque a gente pecou, e a gente entende que a nossa condição diante de Deus é de falta, né? Diante de Deus, mas aí Jesus pagou pelo nosso pecado, né? Só que ele não ficou morto, né? A história continua. Jesus foi crucificado, morreu, mas aqui que era o túmulo, logo quando o povo foi lá visitar, 3 dias depois, Jesus não estava mais lá. Então Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, né? O castigo veio sobre ele sofreu e tudo, mas ele ressuscitou, ele superou a própria morte, né? E aí, graças a essa vitória dele, a gente tem vida hoje, né? A gente vive com ele. Como ele ressuscitou, a gente também tem que ressuscitar com ele. Isso dá pra gente conversar depois, né? Mais profundamente, mas só para entender. Então a história da Bíblia tá andando, nós já estamos aqui no final dos evangelhos já. E aí, ó, os discípulos de Jesus, que viram tudo aquilo, falaram assim, aí Jesus chegou para eles e falou assim, ó, tudo que vocês viram, Jesus caminhou um tempo com essas pessoas, né? E mostrou as coisas para eles, e fez milagres, e provou que ele era filho de Deus, e que ele amava, falou de amor, falou sobre como que a gente tinha que se comportar. E aí esses discípulos, Jesus falou para eles assim, olha, vocês vão sair e vão continuar falando de tudo que vocês viram, vai pregar, vai falar para os outros. E aí foi aumentando o número de gente que ia acreditando em Jesus e se convertendo e entregando a vida para Ele, que é o que a gente tem que fazer, né? O que é entregar a vida para Jesus? É falar, Senhor, eu confio no Senhor. Lembra do comandante lá, do piloto? Eu confio que o Senhor sabe o que é melhor para mim, então eu entrego a minha vida na sua mão. E é isso que os discípulos fizeram, e eles ensinavam os outros a fazer também, porque a gente precisa fazer isso se a gente quiser voltar para o paraíso, voltar para ter
vida com Deus, voltar, né, a ter comunhão com Deus, a ter relacionamento melhor com Ele, né? Seguindo, então aqui, ó, falando de paraíso, né? Para chegar lá, de volta para lá, né? A gente tem que é um outro, né? Não é o Jardim do Éden mais, não, né? É um paraíso permanente agora, né? Não tem mais mudança depois que a gente for para lá. Depois que a gente passar dessa vida, a gente vai pro paraíso, se a gente tiver confessado a Jesus e entregado a vida para Ele. E aí que entra a gente aqui, ó. Você está aqui também nessa história. Essa história toda que conta aqui, você também está aqui dentro. Olha como é que é interessante a Bíblia, né? Então o plano de Deus para nós inclui você, você, né? Aqui no plano. Então qual que é a nossa posição hoje? A gente é discípulo de Jesus. Primeiro a gente entende quem é Jesus, recebe Ele, entrega a nossa vida para Ele e aí a gente segue, né? Então a nossa missão agora é seguir e falar sobre isso com nossos amigos, nossos familiares, os vizinhos, as pessoas que estão perto da gente. Se a pessoa te falar alguma coisa assim, mas eu tô tão triste, eu não tô tendo esperança nessa vida, aí você fala, não, mas deixa eu te falar. Aí você conta, fala, ó, essa vida, ela tá toda planejada, não tem nada por acaso, Deus já fez o plano, Deus escreveu pra gente e deixou o plano, basta a gente seguir, você tem que confiar em quem é melhor, em quem é o Deus, quem conhece tudo, que é Deus, né? Então você tem essa missão também agora, certo? A Bíblia, então, é nosso plano de voo e é o que nós vamos estudar nesse mês, né? Nesses próximos estudos. E aí eu desafio vocês a lerem a Bíblia, né? Nós vamos falar sobre, então, principalmente de obediência. Nós vamos ler o que está aqui e obedecer o que está aqui, beleza? Eu espero que a gente consiga andar junto e quanto mais a gente lê, mais vontade a gente tenha, né? Que vocês tenham de ler a Bíblia e de obedecer o que está escrito aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.